Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol se punha, tingindo o cemitério de um vermelho profundo. O milionário ajoelhou-se diante do túmulo da mulher que ele acreditava estar perdida para sempre. Seus ombros tremiam, sua garganta apertada por uma dor que nada parecia capaz de aliviar. Lágrimas silenciosas escorriam por suas bochechas, caindo sobre a pedra fria como tantos arrependimentos acumulados ao longo dos anos. De repente, uma brisa leve. Uma pequena figura surge a poucos passos de distância, quase irreal no crepúsculo que se aproxima. A menina, com não mais de 8 anos, o encara com olhos que parecem guardar todos os segredos do mundo. Ela se aproxima delicadamente e com uma voz suave, mas estranhamente confiante, sussurra. Sua esposa, ela está viva. O coração do milionário parou por um instante. O ar ao seu redor pareceu congelar. Suas mãos que apertavam a lápide afrouxaram. Seus olhos se arregalaram em descrença. Como isso era possível? Depois de todos esses anos de dor, lembranças e arrependimentos, um vislumbre de esperança havia surgido, frágil, mas ardendo intensamente. A menina continuou, como se soubesse exatamente o que ele precisava ouvir. Posso te mostrar, mas você precisa me seguir. Cada palavra ressoa como uma promessa, um mistério, uma virada que nada poderia desfazer. O milionário se levanta, ofegante, com o coração disparado. O que ele pensava estar perdido para sempre talvez não esteja, mas a que custo? E naquele exato momento, enquanto a sombra da noite se alonga, ele ainda não percebe que esse encontro mudará sua vida para sempre. O milionário, ainda em choque, seguiu a menina por trilhas estreitas ladeadas por árvores de galhos retorcidos. Cada passo parecia aproximá-lo de um mundo que ele pensava ter desaparecido. Como? Ele gaguejou. Como você pode saber? A menina não respondeu imediatamente. Ela avançava com uma confiança surpreendente para sua idade, como se conhecesse cada curva e cada obstáculo no caminho. Você verá em breve, ela finalmente murmurou. Mas você precisa confiar em mim. Chegaram em frente a uma casa antiga, meio escondida pela vegetação. O ar ao redor parecia denso de mistério, quase irreal. A menina parou e voltou a olhar para ele, séria. É aqui que tudo começa. O milionário sentiu o coração acelerar. Ele não fazia ideia do que o aguardava lá dentro, mas uma certeza o impulsionava. Sua vida estava prestes a mudar para sempre. Ao atravessar a porta rangente, ele descobriu um quarto repleto de memórias esquecidas, fotos antigas, cartas amareladas e no centro, um objeto que fez suas mãos tremerem. Era uma joia que ele reconheceu imediatamente, aquela que sua esposa sempre usava. Um ruído atrás dele o assustou. A garotinha, sorridente mas misteriosa, murmurou. Ela está esperando por você. Mas o que você descobrir pode te destruir, ou te salvar. O milionário então compreendeu que essa busca não era apenas uma chance de encontrar sua esposa, era também um confronto com segredos que ele jamais poderia ter imaginado. O quarto estava escuro, iluminado apenas pela luz bruxuleante de uma velha lamparina a óleo. O milionário avançou lentamente, cada passo ecoando no assoalho rangente. Seus olhos pousaram em uma figura sentada no fundo do quarto. Ela ergueu a cabeça. O tempo pareceu parar. Seu coração batia tão forte que doía no peito. Era ela, sua esposa. Viva, mais bela e mais frágil do que ele se lembrava, como se estivesse congelada no tempo, esperando por aquele momento durante anos. Você está mesmo aqui? Ele murmurou com a voz trêmula. Ela deu um leve sorriso, com um brilho de tristeza e felicidade misturado aos olhos. Sim, ela respondeu. Mas há tanta coisa para explicar, e você precisa ouvir com atenção. A menina aproximou-se e entregou um pequeno caderno ao milionário. Está tudo escrito aqui, disse ela. Toda a verdade, todo o segredo, toda a razão pela qual ela desapareceu. O milionário abriu o caderno e leu as primeiras linhas. Seu mundo desmoronou novamente, mas desta vez de uma forma diferente. Ele compreendeu que o desaparecimento da esposa não fora acidental, que forças invisíveis, as decisões de outros, haviam orquestrado sua ausência. Por que? Perguntou ele com a voz embargada pela emoção. Por que você nunca me procurou? Ela baixou os olhos com a voz trêmula. Eu não podia, não até você estar pronto. E alguns segredos não podiam ser revelados, até o momento certo. O milionário sentiu uma onda de confusão, raiva, mas também esperança. Tudo o que ele pensava saber sobre sua vida, sobre o amor deles, estava prestes a ser posto em xeque. A garotinha os observava em silêncio, com um sorriso fraco e misterioso no rosto. Ela sabia que aquele momento era apenas o começo, e que a história que se seguiria seria mais devastadora do que qualquer coisa que já tivessem vivenciado.
O milionário sentou-se lentamente com o caderno nas mãos. Cada página que virava revelava uma verdade que jamais poderia ter imaginado. Sua esposa não havia desaparecido por acaso. Fora forçada a se esconder para proteger informações perigosas, uma verdade capaz de destruir não apenas suas vidas, mas também as vidas daqueles que amavam. Você deveria ter percebido. Ela murmurou por fim com lágrimas nos olhos. Eu não podia ficar. Se eu tivesse ficado, todos nós estaríamos em perigo. Ele sentiu a raiva fervilhando dentro de si, mas logo foi substituída por um profundo choque. O caderno revelava alianças, traições, ameaças, nomes que ele conhecia bem, pessoas em quem confiava. Tudo havia sido orquestrado. Tudo havia sido planejado para destruí-los. E a garotinha? Perguntou ele, olhando para a criança ao seu lado. Quem é você de verdade? A menina sorriu, um sorriso estranho e sábio para sua idade. Eu sou quem tem cuidado de vocês dois todos esses anos. Eu sei o que vocês não poderiam saber, e estou aqui para guiá-los à verdade. O milionário sentiu uma mistura de admiração e medo. Aquela criança guardava um segredo ainda maior que o de sua esposa. Ele percebeu então que aquele encontro era apenas o começo de uma jornada repleta de perigos, revelações e escolhas impossíveis. Sua esposa aproximou-se, segurando suas mãos. Se quisermos nos reunir para sempre, teremos que confrontar tudo o que nos separou. Ele assentiu com a cabeça, o coração repleto de determinação e amor. O passado, por mais doloroso que fosse, não podia mais detê-los. Mas uma pergunta ainda persistia. Quantos segredos ainda precisavam ser revelados? E quem mais havia orquestrado tudo nas sombras? A menina, silenciosa, mas atenta, observava o milionário e sua esposa, sabendo que o verdadeiro calvário deles estava apenas começando. No dia seguinte, o milionário e sua esposa deixaram a casa secreta, acompanhados pela menina. Cada passo parecia aproximá-los de um mundo que julgavam perdido para sempre, mas o perigo ainda espreitava, invisível porém iminente. Eles chegaram a uma imponente mansão, cercada por altos portões negros. Era ali que as respostas finais os aguardavam, onde todas as peças do quebra-cabeça se encaixariam. O milionário sentiu o coração disparar no peito. Tem certeza de que é aqui? Perguntou ele, preocupado. Sim, respondeu sua esposa. Foi aqui que tudo começou, e é aqui que tudo deve terminar. Lá dentro, uma figura familiar os aguardava. Um homem poderoso, seu aliado de confiança, mas agora um rosto de traição. Seu sorriso gélido fez o milionário estremecer. Eu sabia que você acabaria voltando, disse ele, com a voz carregada de desprezo. Mas você não está preparado para o que está prestes a descobrir. O milionário cerrou os punhos. Ele sabia que aquele momento determinaria tudo, suas vidas, seu amor, seu futuro. De repente a menina deu um passo à frente, brandindo uma pequena caixa. Tudo o que você procura está lá dentro, disse ela. Mas somente aqueles que tiverem a coragem de enxergar a verdade serão capazes de abri-la. Com hesitação, sua esposa pegou a caixa. Ela abriu. Dentro, cartas, documentos e uma gravação de vídeo. A tela se iluminou, revelando imagens que eles jamais poderiam ter imaginado. O rosto do aliado traído apareceu, confessando seus crimes e revelando as manipulações e mentiras que haviam separado o casal durante todos esses anos. A verdade irrompeu como um relâmpago. Tudo havia sido orquestrado, desde a separação até o papel misterioso da menina. O milionário sentiu uma mistura de alívio e incredulidade. Sua esposa se aproximou com os olhos ardendo de emoção. Estamos livres, agora, murmurou ela. Mas a menina, ainda misteriosa, levantou um dedo com um semblante sério. Isto é apenas o começo. Ainda há alguém que não quer que você encontre a sua felicidade novamente. E enquanto o sol se punha atrás da mansão, uma sombra surgiu lá fora, silenciosa, mas ameaçadora. Seu verdadeiro calvário estava apenas começando. A noite havia caído, e a mansão parecia mais ameaçadora do que nunca. O milionário e sua esposa estavam lado a lado, prontos para encarar a sombra que espreitava lá fora. A menina, calma e determinada, fez um gesto para que permanecessem em silêncio. De repente, o som de passos rápidos ecoou por trás dos portões. Uma figura encapuzada apareceu, desaparecendo quase imediatamente na escuridão. O milionário sentiu o coração apertar. Quem é? Ele murmurou. Alguém que orquestrou tudo, e que não quer que você encontre a sua felicidade novamente, respondeu a menina, com voz firme, mas carregada de gravidade. Sem aviso prévio, a porta da mansão se abriu de repente. O homem encapuzado entrou, brandindo uma pasta que parecia conter ainda mais segredos. A tensão aumentou ainda mais. Você acha que descobriu tudo? Disse a voz gélida do intruso. Você não viu nada.
A menina entrou, mas o homem zombou e soltou uma baforada de fumaça no cômodo. A visibilidade caiu a zero. Gritos, sons de luta, passos apressados. O milionário agarrou a mão da esposa, puxando-a para trás de si. Eles tatearam o caminho para frente, guiados apenas pela coragem e pelo instinto. Quando a fumaça finalmente se dissipou, o intruso havia desaparecido, deixando para trás um único bilhete no chão. Ainda não acabou. O milionário olhou para a esposa e a filhinha, ofegantes, mas determinadas. Não importa o que aconteça, permaneceremos unidos, disse ele com a voz cheia de esperança. A menina assentiu misteriosamente e murmurou. E a verdade completa. Você só a descobrirá quando estiver pronto. Ao raiar do dia, eles deixaram a mansão, suas silhuetas recortadas contra a luz nascente. O passado os havia abalado, o presente os havia confrontado, mas o futuro prometia ainda mais mistérios, provações e revelações. E em algum lugar nas sombras, o intruso os observava paciente, pronto para atacar novamente.